Olá, hoje você acompanha comigo um documentário sobre a Igreja de Santa Rita, onde funciona o MAS, Museu de Arte Sacra. Trata-se de uma estrutura ligada à Fundação Cultural de Uberaba. Antes uma capelinha simples, hoje o MAS tem reconhecido valor como único bem de Uberaba tombado patrimônio pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Federal. É um local que fomenta a cultura, a religiosidade, o turismo e a história. Vamos ver? Tudo começou com uma promessa. Cândido Justiniano da Lira Gama queria parar de beber e pediu um milagre para Santa Rita das Causas Impossíveis. Recebeu. Começou a erguer a igreja em 1854. Em 1877, o comerciante Manuel Joaquim Barcelos expandiu a obra. Sr. João Antônio Esperidião, com 98 anos de idade, explica seu parentesco com o construtor da igreja, Cândido Justiniano da Lira Gama. Ele era tio da minha mãe. E ele era estafeta do correio. Era uma espécie de carteiro hoje em dia, né? E minha tia, ela curtia pimenta e lavava a roupa para fora, porque o dinheiro que ele ganhava era só para brasear, né? E um dia, Vacira, ela notou que a pimenta estava secando depressa, sabe? Falou, não é possível, pus pinga aqui ontem. Quando ela voltou da rua, ele estava com a garrafa de pinga na boca. E ela xingou muito, falou, você vê a luta que eu estou vivendo aqui, para nós dois continuar a jornada, e você beber na pinga que eu trabalho e faço. Aí ele fez uma promessa, falou, olha, eu vou fazer uma promessa para Santa Rita dos Impossíveis. Se eu não beber dentro de um ano, eu construo uma torre ali para Santa Rita. Então a igreja... tinha uma torre, só que ele mandou construir mesmo. E ele não bebeu mais. E construiu. Ela xingou muito, falou, você não vai fazer nada. E ele fez. Fez, e o outro fez uma promessa, eu não lembro quem era, e construiu o outro lance da capela, sabe? Dotado de excelente memória, ele faz analogia da construção da igreja com seu inesquecível discurso em comício político há muitos anos. A Igreja Santa Rita é paisagem universal hoje em dia, né? Uma vez o sujeito falou para mim assim, aquilo lá, o Tiveron, aquilo lá podia derrubar. Eu falei, Tiveron, não se derruba o passado. Eu sou de sorte nos meus pronunciamentos, Vacira, graças a Deus, sabe? Naquele tempo, Uberaba já era considerada forte polo regional. Muitos de cidades da redondeza faziam suas compras aqui. Além do vigoroso comércio, a cidade se destacava pela pecuária e produção agrícola. A atmosfera da época sugeria uma concepção com o progresso, inclusive na área intelectual e arquitetônica. Em meio a esse panorama de sólidas mudanças estruturais, erguia-se na colina uma edificação de grande importância para o município de Uberaba, a construção da Igreja de Santa Rita. Nossa antiga sertão da farinha podre murmurava notória ascensão. No início do século, viajantes, pesquisadores, desbravadores do exterior que por aqui passavam eram movidos pela fauna, flora e riqueza natural. Auguste de Saint-Hilaire, biólogo e naturalista francês, foi um desses que chegaram antes da Santa Rita. Ao regressar para a França, escreveu um livro, Rio de Janeiro e Minas Gerais, lançado em 1830.
Baseado no que viu nessas terras, ele escreveu: cidades florescentes tomarão o lugar de cabanas miseráveis, onde apenas eu encontrei abrigo, e nesse porvir os seus habitantes há de ver nos escritos dos viajantes não só como as cidades principiaram, mas também como nasceram os menores lugarejos. Assim se deu. A cidade despontava. No entorno da igreja, pouco movimento. Inclusive o atual mercado municipal ainda não existia nas imediações. Ele, que também é tombado patrimônio histórico e artístico de Uberaba, transferido de outro lugar, foi inaugurado em 1924, onde funciona até hoje, com sua porta principal voltada para Santa Rita. Alargando o conceito geográfico da localização da igreja, a 700 metros, bem no coração da cidade, está a Praça Rui Barbosa. A praça, também conhecida como Largo da Matriz, contava na época com alguns casarões, um singelo jardim e um chafariz. Uma vez concluída, Santa Rita passou a receber fiéis. Após um período de abandono, em 1881, a Ordem dos Dominicanos deu novo vigor ao espaço sagrado. Começaram os rituais litúrgicos, como a celebração de missas e batizados. A santa das causas impossíveis era louvada e sua devoção foi se alastrando. Frei Luiz, como é a história da mulher Rita que foi casada, teve filhos e depois foi santificada? Bom, lembrando que ela é uma santa de origem italiana, nasceu no século XIV, 1381, morreu no século XV, de uma família muito religiosa, de muitos filhos. Desde criança quis se consagrar a Deus, mas para fazer a vontade da família, então ela se casou. Se casou com uma pessoa muito difícil, temperamental, gostava de jogos, bebedeiras e outras coisas. Mas durante todos os seus 18 anos de vida conjugal, procurou sempre ser uma mulher atenciosa com o marido, fruto da sua força por meio da fé, das suas convicções. Ela sempre contornou, ou seja, sempre ela conseguiu controlar harmoniosamente a sua relação conjugal, mantendo-se unida. A vida de Santa Rita no mosteiro não foi fácil, mas ela teve atitude além de seu tempo. Foi revolucionária, reagiu à violência doméstica e com bondade seguiu sua caminhada. O marido veio a querer mudar de vida, prestes à sua morte, quando ele foi assassinado e jogado à beira de uma estrada. Os filhos, teve um casal de gêmeos, devido ao assassinato do pai, que desejavam vingança, e conta a história que Rita rezou a Deus que ao invés da vingança seria melhor levar os filhos até ele, ou seja, pediu a morte dos filhos. Aí a gente vê até a força da mulher, que não queria violência, pois ela viveu sempre à beira desse ambiente tenso e violento, né? De acordo com o texto do historiador, jornalista e também escritor Jorge Alberto Nabuth, publicado no catálogo Museu de Arte Sacra, nos anos 60, a Igreja Santa Rita ficou praticamente em desuso. Isso aconteceu em função da precária conservação do imóvel. Em 1987, o então presidente da Fundação Cultural de Uberaba, historiador Jorge Alberto, promoveu significativa mudança na destinação da Igreja de Santa Rita. Já no alto do morro, esse pequeno caminho de pedra tapiocanga dá acesso à Igreja de Santa Rita, ao MAS, Museu de Arte Sacra. Nós vamos agora te convidar a entrar, conhecer e contemplar as belezas aqui do MAS no seu interior. Nossa, é muito bonito mesmo. É impossível não admirar tanta obra de arte, tantos santos aqui na exposição, a arquitetura e a própria energia, né, e suavidade do local. É muito bacana.
O museu possui em seu acervo aproximadamente 500 peças catalogadas. O conjunto artístico conta com móveis, quadros, indumentárias, alfaias, estandartes de procissão, relicários, documentos, oratórios, cruzeiros, esculturas, imagens, até fios de trajes, cabelo e resquícios de ossos de santos. Muitas delas foram recuperadas pelo professor e restaurador Adriano Furini, como essa daqui, a Nossa Senhora da Conceição. Entre tantas imagens importantes, aqui tem uma que se destaca por sua simbologia. Qual é, Hélio? A imagem original, né, que dá nome à capela, é a imagem de Santa Rita. É uma imagem, segundo a gente sabe, de origem portuguesa, né? E que ela tem uns atributos que o povo confunde muito com a Santa Rita de hoje. Inclusive, chegam a teimar com a gente que essa não é Santa Rita. Quais são esses atributos? Santa Rita. A Santa Rita de gesso, que todo mundo conhece, tem um hábito preto, né? E a Santa Rita original, ela é uma santa da Ordem das Agostinianas, ela tem o hábito marrom escuro, né? Aqui está bem escuro, mas é marrom escuro. E essas peças que ela tem nas mãos? Pois é, com o tempo, Evacira, algumas coisas se perderam. Tipo, na mão direita ela teria uma palma, que seria a palma dos mártires, das pessoas que foram consagraram sua vida a Deus. E do lado esquerdo ela teria a cruz, que é a meditação, né? Então, as duas partes se perderam, colocamos outras no lugar, assim, mas não se assemelham as originais. Ela tem um cinto de couro, uma cinta, né? Uma cinta de couro com uma única linha, digamos assim, na frente do hábito. A profissão de museólogo é regulamentada pela Lei Federal 8.227 de 1984. Carlos Vitor, que é museólogo, vai explicar para nós quais são as funções da profissão. Evacira, a lei, ela regulamenta e direciona a atuação do museólogo no contexto brasileiro. Ela estabelece aí as principais áreas de atuação em que o museólogo pode atuar, sendo o principal deles o ambiente institucionalizado do museu, né? Mas não necessariamente apenas nisso. Ela transcende também para outros projetos relacionados à cultura de uma forma geral e patrimônio, musealização, patrimonialização, e trabalha aí desde o princípio com o patrimônio na sua essência até a transmissão ao público, né? Que é o que a gente chama aí da exposição museológica. Hélio, aqui é um museu e uma igreja. Onde é que dá essa fusão da oração com a arte? Olha, quando foi criado o museu em 1987, eu sinceramente achei que não ia dar certo. Mas com o passar do tempo, a gente foi dando um jeito, né, de adequar a parte religiosa com a parte do museu. E o museu é uma coisa aberta, a parte religiosa quase que uma coisa fechada, né? Então a gente consegue, de uma maneira ou de outra, convivendo com essas duas coisas. Nessa adequação, houve alguma colaboração de museólogo? Olha, foi mais de questão de experiência própria, nossa, e um pouco de bom senso, né? Porque agora, graças a Deus, Uberaba tem um museólogo, né? Então isso ajuda bastante, né? Mas o nosso transitar, digamos, aqui dentro do museu, o que dá certo, o que não dá certo, geralmente fomos nós que fomos aprendendo e adaptando. Com mais de 10 anos de experiência como coordenador desse ambiente, como que foi a evolução de todo esse período, Hélio? Pois é, como eu estava te dizendo, a gente chega no espaço cheio de propostas, cheio de ideias, para incrementá-las, né? Para incrementar o espaço, primeiro que tem que ser, o museu hoje é um lugar ativo, né? Que tenha, não só que tenha uma exposição permanente, que as coisas não mudam. O museu tem que ser uma coisa assim, com muitos acontecimentos, para que as pessoas se interessem. Então eu comecei com uma coisa que eu acredito muito, com os recitais de música erudita, logo depois da missa. E aí chegou num ponto que eu achei que aquilo não dava certo. Eu achava que o pessoal ouvindo a missa já estava concentrado, né? Já tinha a história da oração, né? E que no final gostaria de ouvir uma música erudita. E no entanto não é muito assim não. Ele quer que a missa acabe rápido para ir embora para casa assistir a novela. E falando das pessoas daqui que frequentam, qual é a faixa etária predominante? É possível falar sobre isso, avaliar? Ora, é possível sim. Para a parte da igreja, para a parte religiosa, você vê que são pessoas bem mais maduras, bem mais velhas.
Agora, para a parte que visita o museu, são pessoas mais novas, muitos universitários, porque os professores cobram trabalhos da própria história do local, né? Então, sempre tem esses grupos, digamos, nós atendemos esses grupos. Hélio Siqueira, diretor do MAS, comenta sobre as experimentações de atividades complementares no museu, inclusive a abertura do espaço para palestras. A gente deixa aqui no ar que a gente, se combinado com antecedência, até palestras, se for preciso, o professor geralmente organiza, etc, etc, a gente vem aqui e a gente profere Então uma é palestra só ele sobre isso. ligar aqui, né, e agendar exatamente. que o espaço está disponível. Sim, Qual o telefone sim. que pode ligar? É 3316-9886. Tá aí, então, né, o convite e a disponibilidade do ambiente, do museu, Vacina um aí. ambiente belíssimo para a pessoa ter uma palestra, Então, né? pode sim. Como é desenvolver os projetos, né, de museólogo em composição com a igreja, respeitando os princípios básicos, os elementos sacros do MAS, por exemplo? Na verdade, as atividades acabam se complementando, né? Porque tudo vira, de certa forma, patrimônio. E sempre tem que ter um diálogo, né, aí com a igreja, com os fiéis, porque em determinados momentos é interessante, igual na semana da festa de Santa Rita, o museu ele tem que ser um pouco afastado, né, vamos dizer assim, entre aspas, para dar passagem para que os fiéis possam participar das missas, das atividades da igreja, né? Então, um não anula o outro, né? Eles se complementam e, ao mesmo tempo, o museu, as peças são colocadas de uma forma, distribuídas dentro da própria igreja, de uma forma a conciliar, né? E nisso aí o Hélio, que é o coordenador, o Hélio Siqueira do MAS, já tem toda a expertise, já são anos que ele trabalha lá na instituição e ele desenvolve isso muito bem. Então é uma oportunidade também das pessoas, dos fiéis, participarem um pouco, conhecerem um pouco desse acervo histórico tão importante para Uberaba, né? Vários objetos podem ser compreendidos pela pureza da observação. Outros exigem um mergulho mais profundo do olhar. Esses são decifrados a partir da narrativa dos funcionários e ainda no texto fixado ao lado do bem. A totalidade resume-se em estética e perpetuação de valores, tradições, educação, manifestação cultural e artística de um povo. Os anjos toucheiros têm um local de destaque aqui no altar. A Adriana Cristina vai explicar para nós qual é a essência dos anjos aqui no museu. Sim, os anjos eram pertencentes à igreja Nossa Senhora do Rosário, que foi demolida, e com o tempo eles vieram para cá, né? São tocheiros porque segura a tocha que ilumina o altar, faz o adorno do altar. E foi esculpido por um artista italiano em 1903, Marino del Favero. Olha só, nós encontramos aqui também esse anjo que é chamado de anjo esmoleiro. A Osana Durão vai explicar para nós qual a função do anjo, Osana. A função é que as pessoas vêm aqui visitar e doam as moedas. E principalmente as crianças gostam muito, porque em forma de agradecimento, você doa a moedinha e ele balança a cabecinha. Olha só. O quadro mais antigo do acervo do MAS é esse aqui, de 1956, denominado Pentecostes. É óleo sobre tela de Luiz Beraldo. Mede 3 metros e 55 centímetros de altura. Nós estamos na sala de indumentária do clero, que tem catalogado cerca de 400 peças. Mas aqui nós não temos todo esse volume, né, Hélio? Quantas peças tem por aqui aproximadamente? Olha, aqui aproximadamente, se formos contar as alvas, né, que ficam debaixo dos paramentos, nós teremos umas 20 peças. Né? Mas existe um acervo que está guardado lá no MADA, que tem muitas peças. E qual é a origem desse acervo? Essa origem é muito interessante porque quando o Dom Benedito ajudou o Jorge Nabut a criar o museu, ele requisitou de todas as paróquias do Triângulo Mineiro, que são coordenadas pela Arquidiocese de Uberaba, que trouxesse todas essas roupas para o Museu de Arte Sacra de Uberaba. Foi aí que então criou-se esse acervo enorme de peças, né, que eram usadas nas cerimônias litúrgicas.
Como falei no início, o Museu de Arte Sacra, o MAS, pertence à estrutura administrativa da Fundação Cultural, presidida pelo professor e jornalista Antônio Carlos Marques. O museu funciona de terça a sexta-feira, das 12 às 18 horas, e aos sábados, das 8 ao meio-dia. A entrada é grátis.